Estamos tratando sobre o tabernáculo. Hoje é o terceira reunião, às quartas-feiras. A gente vai até o Santo dos Santos, analisar alguns detalhes. Nós teremos muito tempo para vermos detalhes, alguns itens fundamentais, as mobílias do tabernáculo, as cortinas, tábuas, as argolas. Então nós veremos tudo isso no decorrer do nosso estudo. E claro que não hoje a gente vai concluir ali o pátio externo ou átrio externo, e depois vamos, se der tempo, entrar na porta já, que é uma figura linda da pessoa e da obra de Cristo. Então, Êxodo 27:9, temos a seguinte declaração: aqui são as ordens que Deus está passando para Moisés. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Agora o versículo 16. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. Pai, pelo Teu Espírito, conceda-nos a cada um de nós espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Teu amado Filho, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma memória, Pai, boa, abençoada, para que possamos guardar aquilo que vai ser dito, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela venha descer para os nossos corações e fazer aquilo que, de fato, o Senhor deseja, nos edificar como igreja do Senhor. Obrigado porque Tu nos compraste, somos Teus. Estamos aqui, ó Pai, nesta oportunidade mais uma vez para Te louvar e engrandecer o Teu nome por tudo aquilo que Tu és e realizaste em Cristo Jesus em nosso favor. Como somos gratos ao Senhor, Pai. Nesta noite, carecemos que Teu Espírito venha ministrar aos nossos corações. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, o tabernáculo, aquilo que de fato adentra o tabernáculo, antes mesmo de chegarmos à porta do tabernáculo, que tudo ali é figuras, que fala a respeito de Cristo. Todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse fala de Cristo. E a gente vai verificar aqui hoje que aquele átrio externo, como nós já comentamos algumas quartas-feiras aqui, mas não deu para nós concluirmos, e o nosso objetivo é concluir o pátio hoje. O pátio e o átrio é a mesma coisa, né? Então, havia tabernáculo bem no centro e havia milhares de tendas ao redor do tabernáculo. Todas aquelas tendas habitava ali uma família, o pai, a mãe, filhos. Então era muita gente que estava ali ao pé do Monte Sinai. Atrás era o Monte Sinai, depois tinha aquelas milhares de tendas e bem no centro era o tabernáculo. Quando Deus disse para Moisés fazer o tabernáculo, Êxodo 25:8, ele disse assim, que vocês farão para mim, um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então o desejo do nosso Pai é sempre habitar no meio do seu povo. Vamos avançar um pouquinho mais, dizendo que o desejo do Pai sempre foi habitar no homem, dentro do homem. Nós sabemos que existem muitas pessoas em nossos dias que até em suas orações eles oram: ó Senhor, como somos gratos porque Tu estás do nosso lado. Quando nós temos essa
essa visão totalmente inadequada de que Deus habita em nosso lado, claro que Ele está em todos os lugares, mas para que nós venhamos nos tornar filhos de Deus, necessariamente é preciso de que Ele habite dentro de nós. Então, aquelas tendas, aquelas milhares de famílias, quando elas se aproximavam do tabernáculo, onde Deus viria visitar o seu povo uma vez por ano, eles se deparavam com aquelas cortinas de linho fino, e aquelas cortinas eram brancas, todas elas eram brancas, e eles se achegavam diante daquela cortina, contemplavam aquela cortina, que era de 2,5 metros de altura, e eles não poderiam olhar para dentro, o que estava ali no outro pátio, o pátio interior, e nem mesmo para o tabernáculo, dentro ali do tabernáculo, porque eles tinham que passar, em primeiro lugar, pela porta, que é uma figura linda de Cristo, nós vamos ver aqui depois, e depois tinha o altar do holocausto, que fala da cruz, e depois tinha a pia de bronze, cheio de água, que o sacerdote tinha que se lavar para entrar no lugar santo, e depois tinha outro véu ali, uma grande cortina, nós vamos ver futuramente as espessuras dela, analisar cada uma delas, que ali só poderia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, não sem sangue, porque ele estava entrando ali representando todo o povo. E Ezequiel capítulo 28 vai mostrar que ele entrava com o peitoral e tinha as 12 pedras das tribos de Israel. Era ali no peito e também no seu ombro, na força e também no coração. Ele entrava, ele era o sumo sacerdote, figura de Cristo, na presença do Senhor, não sem sangue. Ele levava o sangue, ele tinha que levar também uma corda amarrada ali no alto da sua cintura e também os sininhos para fazer o trabalho. Então, ali ele se deparava com uma arca. A arca da aliança era colocada no lugar santíssimo ou no santo dos santos, e ele tinha que aspergir sobre a arca o sangue, para que quando Deus viesse visitar o seu povo, obviamente que ele viria ali na arca. A palavra fala de uma forma tão linda em 1 João e também em Números e Êxodo, que ali era o assento de misericórdia, era o encontro de Deus com a humanidade. Então aquele sumo sacerdote, muitos sumos sacerdotes morreram, mas ele tinha que passar por todos aqueles, vamos colocar aqui para que os irmãos tenham um entendimento, aqueles rituais, até chegar diante do Senhor para representar o povo, não sem sangue. Ele oferecia o sangue por ele e também pelos pecados de todos os povos. Era algo assim que assustador. E lá fora o povo ficava ansiosamente aguardando a visitação de Deus, que vinha numa nuvem, e ali ele vinha bem em cima da arca. E dentro da arca tinha a lei, a vara de Arão que floresceu e também o maná. Futuramente nós vamos estudar isso com bastante detalhes para nós vermos a beleza de tudo isso. É tão lindo, irmãos, porque hoje na era cristã nós temos um privilégio maravilhoso, nós podemos adentrar o Santo dos Santos a hora que nós quisermos, sendo que naquela época somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Hoje, todos aqueles que verdadeiramente creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, têm acesso ao trono da graça, a hora que quiser. Basta, hoje eu vou conversar um pouquinho com meu pai, você pode falar em nome de Jesus, falar com o Pai. Por quê? Hebreus capítulo 9 fala que o Senhor Jesus, ele entrou não sem sangue, mas com o seu próprio sangue para comparecer agora. Este agora não é um agora qualquer, agora eu estou aqui e depois eu vou estar lá. Agora significa que a partir do momento em que Cristo ascendeu ao céu, ele foi glorificado, exaltado à destra do Pai,
Então o Pai aceitou o sangue de Cristo de uma vez por todas. Este sangue, que o próprio Filho, que é o próprio sangue dele, ele entrou por nós diante do Pai. E este sangue está fazendo expiação pelos nossos pecados. Então nós podemos ficar bem tranquilos, bem sossegados, não ter medo de absolutamente nada, porque a cruz tratou com o nosso velho homem, tirou o nosso pecado, e os nossos pecados, todos eles, o sangue de Cristo faz expiação. Ontem, hoje e o fará sempre. Graças a Deus pelo precioso sangue. Agora, meus queridos irmãos, vamos analisar um pouquinho aqui o pátio. Qual é o propósito do pátio? O pátio exterior. Esse espaço que era reservado ali, ele conferia santidade na aproximação à presença de Deus e ensinava também para todos aqueles povos passos sucessivos para a aproximação do Senhor que vinha ali no tabernáculo, né? Que aquele tabernáculo é uma figura da igreja. Hoje Deus não vem fazer uma visitação em nós, depois vai embora. Não, Ele habita em nós. 1 Coríntios 3, verso 16 diz assim: porventura vocês não percebem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E que se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Então, o nosso corpo é santidade ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, o Pai e o Filho habitam em nós. O Deus 3 vezes santos, morando em nós, nos torna santo. Então, a função daquele pátio, ela é muito interessante, porque ela impedia qualquer aproximação indevida. Não era hoje em dia, como que vocês percebem que no fim dos tempos, ninguém está levando mais o Senhor a sério. Todo mundo louva o Senhor da maneira que acha melhor. Todos vivem um cristianismo da maneira que acha que é melhor, sem ter reverência, sem ter temor, sem respeitar os irmãos, sem respeitar a liderança. É uma verdadeira bagunça, irmãos, onde o Espírito Santo de Deus não traz uma direção para o corpo, é bagunça. Vocês percebem que tantas coisas que às vezes, lamentavelmente, um amigo meu lá de Arapongas, um ímpio, ele disse assim para mim uma vez: olha, hoje em dia eu não assisto mais programas humorísticos na televisão, eu assisto os programas evangélicos para me dar risada. Isso que é uma palhaçada terrível. Misericórdia, irmãos, porque cada um faz aquilo que acha melhor. Parece que o nosso Rei Jesus não é mais o Senhor da igreja. Isso está tão claro em Apocalipse, vocês se lembram? A igreja de Laodiceia, quando eles se reuniam, louvavam da maneira deles, pregavam da maneira deles, a igreja repleta de pessoas, mas o Senhor, que era o dono da igreja, estava do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, claro, no interior, no seu coração, e cearei com ele e ele comigo. Então nós percebemos que o Senhor deseja ter comunhão com a sua igreja, com a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Se somos a noiva de Cristo, a igreja, qual que é a função do noivo para com a noiva? É ter um relacionamento de amor com esta noiva, e a noiva responder ao amor do seu noivo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, naquela época, aquele pátio, ele tinha esse pátio externo para que não houvesse nenhuma aproximação indevida. É assim que eu penso, assim que... Por isso que tem muitas igrejas evangélicas hoje. Cada um pensa do jeito, então eu creio numa forma, você crê de outra, então quem crê igual eu creio, vamos montar uma igreja, e vai por aí. Gente, totalmente divorciado
das Escrituras Sagradas. Porque quando nós, de fato, conhecemos o Senhor, que é o dono da igreja, que comprou a igreja, que morreu pela igreja, nós devemos ter muito cuidado quando nós vamos tocar na vida da igreja. Quando nós tocamos na vida da igreja, tocamos no próprio Senhor. Lembra de Saulo? Saulo, ele perseguia aqueles cristãos, ele batia nos cristãos, maltratava os cristãos, ele arrombava as portas daqueles cristãos e via ali o pai e a mãe, os filhinhos, e arrastava para fora, porque eles eram ovelhas mudas e batiam neles. Paulo, a concepção dele estava obviamente certo, ele confessou isso lá em Atos 26, para mim era justo eu perseguir esse povo que blasfemava da lei, mas em Atos 9 o próprio Senhor Jesus foi ao encontro de Saulo e o derrubou daquele animal, e ele caiu cego com aquele facho de luz, a presença gloriosa do Senhor o cegou. Então Paulo descobriu que enquanto ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Percebe, irmãos? Então é muito entristecedor por aqueles que perseguem o corpo de Cristo, a vida da igreja, aquele organismo vivo do Senhor, aqueles irmãos renascidos que são filhos de Deus em Cristo Jesus, não esses evangélicos vazios do evangelho, porque existem muitos evangélicos que não têm nada a ver com aquilo que condiz as Escrituras Sagradas, são irreverentes, não respeitam autoridades superiores, percebe? Então eles estão tocando na noiva do Cordeiro, ou seja, estão tocando no próprio Cristo. Agora, queridos, ali, naquele pátio exterior, nós sabemos que logo em seguida tinha uma porta, a porta que dava entrada ao tabernáculo, e só poderia entrar quem passasse pela porta do tabernáculo. Não tinha fundos, não tinha como entrar lá pelo fundo, não tinha possibilidade. No tabernáculo só havia uma porta, apontando também para nós uma grande lição: só há um caminho, só há uma porta, só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe em nós uma maneira de nós pegarmos atalhos para entrar na realidade do reino de Deus, para nós entrarmos naquela época, se fosse o caso, no tabernáculo. Então só poderia entrar ali na realidade do tabernáculo quem passasse pela porta, e essa porta, meus irmãos, é Jesus Cristo. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, morremos com ele, sairá, ressuscitamos com ele e achará pastagens. Pastagens é uma vida de ressurreição, pastagens é uma vida de descanso. Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes, uma vida serena, uma vida tranquila, uma vida protegida, é uma vida que em meio a tantas tribulações e aflições desta vida, nós podemos ter e viver uma vida de paz, porque Cristo é a nossa paz. Efésios 2, verso 14. Então nele nós podemos descansar. É tão gostoso aquele versículo de Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele é o nosso descanso. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, é aquele que nos faz descansar. E essa porta, meu irmão, uma porta tão maravilhosa, porque quem não passar por essa porta jamais poderá entrar na realidade da presença do Senhor.
Jamais, 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 jamais. Então, queridos, essa porta foi profetizada por Davi. Interessante que todos aqueles que estavam ali no pátio, quando eles oravam a Deus, eles oravam a Deus diretamente, mas quando eles abriam os olhos, eles contemplavam aquelas cortinas brancas. Aquelas cortinas brancas fala da justiça de Cristo. Futuramente nós vamos ver aqui nas outras quartas-feiras, quando nós adentrarmos mais profundamente no estudo dos tabernáculos, vamos ver que lindo, tudo tem a ver com Cristo e a igreja e a cruz. São estudos maravilhosos, né? Agora, irmãos, por favor, abram comigo no Salmo 118, versículo 19 e 20. Aqui também fala daquela porta na qual todos teríamos que passar por ela. Muito interessante aquela porta. 118, o versículo 19 e 20. Porque aquele linho fala da justiça também, muito interessante. Aquele linho, aquelas cortinas, né, que cercavam todo o tabernáculo, fala da justiça. E aqui, irmãos, como se encaixa esses dois versículos aqui, relacionado àquelas cortinas e também à porta? O 19 diz assim: abre-me as portas da justiça. Por que aqui portas da justiça, sendo que Cristo é uma porta, Ele é a porta, mas a porta singular? Porque está mostrando aqui para nós que essa porta, ela é muito ampla, ela pode passar por ela todo aquele que crê, todo aquele que foi eleito pelo Pai. Então, de muitas nações, né, poderão adentrar esta porta aqui. Então, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Claro, não podemos fazer outra coisa a não ser render graças ao Senhor. E por quê? Porque Ele é aquele que fez tudo por nós. Entramos pela porta ali, temos que render graças. Senhor, graças te damos pela salvação. Agora, veja aqui o versículo 19, mostrando que esta porta é a porta do Senhor, que é o próprio Senhor. Por ela entrarão os justos, que diz assim: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Estes justos são aqueles que contemplaram aquelas cortinas brancas, que era de linho fino puro, que fala também da justiça de Cristo. Irmãos, quão precioso é o nosso Senhor para nós, porque Ele é tudo para mim e para você. Cristo é o nosso tudo. Agora, ainda ali no pátio, irmãos, temos que fazer mais uma pergunta aqui, vamos respondê-la com a ajuda do Senhor. Qual é a simbologia do pátio? O pátio era externo, o tabernáculo, estava ali o pátio interno, e para entrar dentro do tabernáculo, era necessário passar pela porta, que a porta é Cristo. João 10:9, eu sou a porta. Ele disse assim também, lá em João 10, nos versículos anteriores: eu sou a porta das ovelhas. Não vai entrar bode, nenhum religioso vai entrar por aquela porta, só quem é ovelha do Senhor, ovelha desde a fundação do mundo. Aqueles que foram eleitos em Cristo desde a fundação do mundo são as ovelhas que entrarão por aquela porta. Quantas ovelhas pecadoras estão aqui nessa cidade que serão encontradas pelo Senhor? Ou seja, algum dia, de repente, o Senhor vai dizer para você o seguinte: vai lá e pregue para aquela pessoa, aquele ímpio, aquele monstro, aquela pessoa insignificante que não tem nenhum valor. Você vai falar de Cristo para ela e da obra consumada no Calvário, e o Espírito Santo vai gerar vida naquela pessoa. Então, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo hoje, é como que se ela passasse pela porta, entrou, morreu, saiu, ressuscitou e encontrou lugar para descanso.
Então, irmãos, qual é a simbologia do pátio? O átrio, ele é muito significativo para todos nós aqui. Por quê? Pois ele mostra claramente a separação entre o homem e Deus. Lembra que o tabernáculo estava aqui dentro? Vamos colocar aqui. Aqui, nesse quadrado, onde está a minha Bíblia, aqui seria o tabernáculo. Então, aqui nessas bordas laterais seria o pátio. Aqui seriam as cortinas. Entende? O pecador não poderia entrar pelo pátio, a não ser que deste lado aqui, ele passasse pela porta, no momento certo, no momento adequado. Mas por que ele estava aqui do lado de fora? Então, todas aquelas tendas, obviamente nós sabemos que para estarmos diante do Senhor, ou na presença do Senhor, é necessário sermos regenerados. Mas e aqueles irmãos do passado? Eles também foram salvos pela cruz. Nós vimos aqui, quarta-feira passada, Hebreus 9,15, que a cruz trata conosco, mas também tratou com os irmãos do passado. Todos aqueles irmãos do Antigo Testamento foram alcançados por Cristo e a sua cruz. Hebreus 9, versículo 15. Mas aqui, irmãos, aquelas cortinas do tabernáculo separava Deus do pecador. Por quê? O que os separava? Vamos dar uma olhada aqui em Isaías capítulo 59, versículo 2, muito claro esse versículo aqui. Isaías 59, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Olha só, um texto muito conhecido nosso. Claro que o versículo 1 de Isaías 59 fala que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E o versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então vocês lembram, irmãos, que quando aqueles homens vinham para adorar o Senhor, eles abriam os olhos, eles se deparavam com aquela cortina branca do tabernáculo, eles estavam separados. O que os separava era o pecado. O que separa hoje o pecador de Deus é o seu próprio pecado, né? Então, mas como é que você me explica quando uma pessoa, ela frequenta uma comunidade, ela aceitou Jesus, ela é batizada, ela é nova criatura? Não. Ela precisa de passar pela porta. Não é nós aceitando Jesus. Foi Deus o Pai que nos aceitou em Cristo quando cremos que fomos incluídos ou colocados no corpo de Cristo, ali na cruz, quando Ele deu aquele brado, vocês se lembram? Está consumado. E rendeu o Espírito e morreu, nós estamos nele. Se ele morreu, nós também morremos com ele. A Bíblia diz em muitos textos que falam ou revelam a nossa morte junto com Cristo. Jesus não morreu sozinho. 2 Coríntios 5,14, a palavra diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, ele morreu por todos, mas eu também morri com ele. Por que é necessário que o pecador tenha que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, Deus, para me salvar, Ele não vai me inocentar. Então, pesa sobre mim o salário do pecado, que é a morte. Eu já nasci com o pecado, já nasci com uma dívida impagável. Então Cristo, Ele morreu no meu lugar, mas também me incluiu na sua morte, me fazendo morrer junto com Ele e me dando a sua vida pela ressurreição. Então sou filho de Deus, mas a justiça de Deus foi cumprida em minha vida. Eu não morri sozinho, eu morri com Cristo. Isso é maravilhoso, isso traz vida para nós. Mas aqui, neste caso, havia uma separação. O pecado nos separava de Deus. Mas isso aqui é o Antigo Testamento. Então vamos lá para Romanos capítulo 3,
Romanos capítulo 3. Os irmãos estão compreendendo aqui, irmãos, o raciocínio? É precioso demais, irmãos. Romanos capítulo 3, o versículo 9 inicialmente, o apóstolo Paulo, que era um perito no Antigo Testamento, ele interpretou todo o Antigo Testamento para cada um de nós. E aqui ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta. Ele está tratando aqui, irmãos, da justiça de Deus, o capítulo 3, né? E chega no versículo 9, ele diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Está vendo? Então todos estão debaixo do pecado, todos nós nascemos pecadores, ninguém nasceu santo, só uma pessoa que já nasceu neste mundo sem pecado, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Mas olha aqui o versículo 23, que é muito conhecido de todos nós, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós carecemos é da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença dele em nós, glória. Nós carecemos da glória dele, então nós estamos debaixo do pecado. Agora, queridos, devido à pecaminosidade humana, nós precisamos atentar a uma coisa muito interessante. Devido à nossa pecaminosidade, nós jamais seria possível a mim e a você atingir, claro, o padrão exigido por Deus. Por quê? Irmãos, quando Paulo fala em Romanos 7, que o mandamento é bom, que a lei é santa, justo, como que nós, pecadores, poderíamos então atingir ou alcançar o padrão de Deus? A Bíblia traz um diagnóstico para nós, em Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. Interessante que Jó, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, Jó 14, 4. Quem do imundo tirará alguma coisa pura? Ninguém. Não tem possibilidade. Então, nós jamais poderíamos alcançar ou atingir o padrão de Deus, cumprir os seus mandamentos. Então, ele enviou Cristo a este mundo para cumprir toda a lei e os profetas. E depois de cumprir tudo, ele foi pagar o preço do nosso pecado. Ele, como Cordeiro de Deus, foi para a cruz para tirar o pecado do mundo. E agora, se ele veio para tirar o pecado do mundo, se não tirou o teu, é porque você não creu, porque a obra já foi consumada. Então, se ele tirou o meu pecado, eu deixo de ser um pecador e passo a ser um santo em Cristo Jesus. Ele nos fez santos, ele nos fez santos, e vocês sabem que sem santificação ninguém verá o Senhor. Até mesmo a santificação, Ele que vai operar em nós. Lá em João capítulo 17, Jesus disse assim, Pai, a favor deles eu me santifico. Jesus não precisava se santificar, mas a favor de nós, Ele cumpriu tudo. Ele viveu uma vida separada, se santificando para nós. E disse assim para o Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 1 Tessalonicenses 5,23, apóstolo Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz. Será que o Pai ouviu a oração de Jesus quando ele disse assim, santifica-os na verdade? Então Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda dele. E o versículo 24 diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus fará em nós a santificação. Agora, nós podemos responder à santificação ou não respondermos à santificação. Então ele vai nos levando a passos mais profundos em nós, operando a cruz, mostrando o quanto precisamos ser santos em cada área da nossa vida. Ele vai mostrar isso para nós.
Agora nós precisamos responder a Ele. Ele falou: eu quero, Senhor, isso para mim. Então, tira esses empecilhos do meu caminho, para que eu possa viver uma vida santa, olhando firmemente para Jesus. Assim que Ele vai operar em nós a santificação. Então nós vamos viver uma vida separada para o Senhor. Estávamos separados, né, de Deus, que era o tabernáculo. Agora nós passamos pela porta, estamos dentro, vivemos uma vida separada do mundo. Está vendo que coisa linda que é isso aqui, irmãos? Antes nos éramos separados de Deus por causa do pecado. Jesus tirou o nosso pecado, agora nos colocou nele, ali no tabernáculo, em Cristo. Agora nós estamos em Cristo, tem a cortina. Não tem como nós sairmos mais se estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora nós vivemos uma vida separado. Quando que vamos viver uma vida separado? Eu não vou entrar ali naquela lotérica, eu não vou, mas não, você estando em Cristo, você está separado, você está nele. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, não que vai ser uma nova criatura. Então, Ele nos separou para Ele, por isso que nós somos um povo que habita só, separado para Ele. Lembra de 1 Pedro 2, versículo 9? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mão do céu, que coisa linda! Então, nós somos propriedade ali exclusiva, é propriedade especial de Deus. Deus nos tem em suas mãos. Sabe por que nós temos essas reuniões de estudo da palavra de Deus? Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 33. Uma vez que estamos em suas mãos, 33 de Deuteronômio, vamos ler aqui apenas um versículo, versículo 3, veja que lindo versículo nós temos aqui, quando então Moisés estava conferindo a sua bênção, homem de Deus, né, que deu aos filhos de Israel antes da sua morte, e chega no versículo 3, ele diz assim, Deuteronômio 33, verso 3, na verdade, olha só que coisa preciosíssima aqui, irmãos, na verdade, amas os povos. Claro, Deus ama os povos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus ama os povos, porque Deus é amor, e Ele tem que amar. E agora aqui, os povos Ele ama. Veja a parte B do versículo, ele não fala de crente, ele não fala de evangélico, ele diz assim, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Está vendo, irmãos, que coisa maravilhosa? Então nós estamos na mão do Pai. O que significa estar na mão do Pai? Lembra de João capítulo 10, versículo 28, que ele disse assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Deixa eu ler também o versículo, esse é o 29, o 28 diz assim, Jesus disse assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Agora no versículo 29 ele diz assim, aquilo que meu Pai tem é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá roubar ou arrebatar. Então nós estamos na mão do Pai. Quem pode nos tirar da mão do Pai? Será que é diabo? Ninguém vai tirar, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, para isso temos que passar para dentro ali do tabernáculo, no átrio interior ainda, que é como se estivéssemos no mar. Tem um mar para a gente conhecê-lo e nós estamos ali na praia, ali, né, com os pezinhos na praia, ali, já conheço tudo o mar. Não, o Senhor quer nos levar para águas mais profundas, para viver uma intimidade solidificada com Ele, uma intimidade entrelaçada, viver uma vida real de união com Cristo, amando o Senhor. Quanto mais nós nos envolvemos com Ele, mais nós vamos nos esquecer de nós mesmos. Quando nós então parar de tanto amar a nós mesmos, nós vamos amar o Senhor integralmente, inteiramente, então nós vamos desejar que Ele volte para buscar. Só mais um detalhe ali naquele pátio, irmãos, que me ocorreu no coração agora.
Quando alguém se aproximava ali do lado externo do tabernáculo, que contemplava aquelas cortinas, a única coisa que podia ver, claro, é aquela cortina branca que fala de santidade, que fala da justiça de Cristo, né? Agora, irmão, a única coisa que uma pessoa ela desejava era entrar adentro daquela porta. Irmão, aqui esta é a primeira coisa que o homem não regenerado que se aproxima de Deus, ele deve notar: a cortina branca, que Deus é santo, justo, que Deus é o Deus de toda graça, mas claro que é a santidade, que Ele é justo também. E aquele linho ali, irmãos, aquele linho daquela cortina branca que circuncidava ali o tabernáculo, representa acima de tudo a justiça perfeita de Cristo. Vamos dar uma olhada aqui, acompanhe comigo em Jeremias, capítulo 33, vamos ler a partir do versículo 14, Jeremias 33, a partir do verso 14, muito interessante. Vamos ler o 14 e o 16. A Bíblia, irmãos, vamos ler aqui 3 versículos lindos, que seria tão bom se os irmãos então atentassem para esses versículos e o decorassem, para que os irmãos pudessem crescer no Senhor. Diz assim, claro que aqui seria uma profecia, uma promessa das coisas que haveriam de vir. Então o verso 14 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Fiquem em mente com aquelas cortinas do tabernáculo, que fala da justiça de Cristo. Naqueles dias, verso 15, e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Olha que coisa linda. Esse renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, olha só, que nós estamos vivenciando hoje. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém, figura da igreja, habitará seguramente. Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Que coisa linda. A igreja hoje ela tem uma justiça, que é o próprio Senhor da glória. E vocês se recordam, irmãos, 1 Coríntios 1, versículo 30, que Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós sabedoria, redenção, santificação e justiça. Talvez não citei na ordem adequada, mas ali o Senhor é para nós a nossa justiça. Então, deixe-me dizer algo mais a respeito da justiça aqui, para a gente entrar na porta. A justiça de Cristo, ela deve se tornar, ou, em outras palavras, deve ser a justiça do regenerado. Estão em Jeremias aí? Capítulo 23, versículo 6, bem pertinho aí. 23 de Jeremias, verso 6, que vai mostrar que Ele, o nosso amado Senhor, é a nossa justiça. Que diz assim, 23, verso 6: nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Isso aqui, traduzindo para o Novo Testamento, é aquele versículo que Paulo interpretou para nós, dizendo o seguinte, lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, irmãos, nós temos em nosso interior uma pessoa que é a nossa justiça. E quando nós descermos para a sepultura, essa nossa justiça já está diante de Deus, porque Deus é um Deus justo. Ele não pode, irmãos, nos salvar se a justiça dele não for exercida em nossas vidas. Lembra que
quando Jesus estava na cruz, o nosso pecado, quando Ele nos atraiu, nosso pecado foi colocado em Cristo. Sabe o que houve ali naquela cruz? Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, verso 3, um texto maravilhoso, lindo, um texto que deve nos levar a lágrimas de tanto alegria. Romanos 8, verso 3, porque isso aqui, irmãos, é extraordinário, é magnífico demais, é glorioso demais, porque quando Jesus estava na cruz, Deus jogou o meu e o seu pecado no Filho, diz assim, versículo 3, esse aqui é aquele mesmo versículo de Gênesis 3, 21, mas de uma outra forma. Olha só, o verso 3, porquanto que fora impossível a lei, claro, não tinha condições de nós cumprir a lei para sermos salvos, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. O que Deus fez? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Agora, e no tocante ao pecado, o pecado meu e seu que estava em Cristo, e no tocante ao pecado, e como efeito, condenou Deus, ou seja, julgou Deus na carne do Filho o pecado. Irmão, que coisa mais linda, o meu e o seu pecado já foi julgado por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, nós fomos livres, libertos. Agora, se Cristo é a tua justiça, a minha justiça, quando você descer para a sepultura, quando você abrir os olhos no dia do julgamento, sabe qual vai ser a tua sentença? Essa que está aqui em Romanos 8:1, olha aí para Romanos 8:1 que diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a justiça foi feita. Irmãos, então aquelas cortinas é muito significativa para nós, irmãos. Vamos adentrar na porta aqui. Então, tinha que sair do tabernáculo e tinham que entrar na porta, mas a porta vamos deixar para quarta-feira da semana que vem, para entrar na porta, e depois vamos ver o altar do holocausto, algo muito significativo, e vamos parar por aqui, e quarta-feira nós vamos voltar sobre este assunto do tabernáculo, que é muito lindo, que é muito específico, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, Tu és um Pai tão maravilhoso, glorioso e gracioso, como somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais. Leva-nos guardado para os nossos lares, nos dê uma boa noite de sono e prepara o nosso coração para que no domingo pela manhã estejamos aqui para juntos mais uma vez ouvirmos a Sua palavra. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.